Muito bom dia, sou Caio Scomparin, estou aqui para mais uma live Minha História com Autoestima, a nossa live das 11 horas da manhã. Então hoje nós vamos receber o João. Deixa eu ver se eu convido o João para participar. Ele que vai contar um pouco da história dele, da relação dele com a autoestima. Convido você a ficar aqui comigo, que já já o João vai chegar e nós vamos conhecer um pouco da história dele. Fala, João! E aí? Fala, Caio, tudo bem, cara? Bom dia. Beleza? Muito bom dia. Beleza. Bom Prazer aí, dia. tô falando com você, conhecendo você. Já conheço bastante você, já ouvi falar. Agora De você. histórias. Exatamente. Agora eu tenho a oportunidade de conhecer você, entre aspas, pessoalmente, aqui virtualmente, poder bater É um isso papo aí. com você. É o Então você nosso tá só novo para. mundo, né? Conhecer Exato. pessoalmente numa live no Instagram. É isso aí. Então vamos lá, quero muito te agradecer, João, por você ter aceito o nosso convite de estar aqui nessa live, que é a minha história com autoestima. Para a gente é algo realmente muito importante, a gente acredita muito nas histórias e você está aqui é um super presente para todos nós. Então, gratidão. E, João, para aproveitar que o pessoal que está entrando aí, aqui do Mundo Terapeuta, conta um pouquinho quem é o João, o que você faz, para a gente te conhecer um pouco mais. Maravilha. Obrigado, Caio. Em primeiro lugar, eu que tenho que agradecer, porque só o fato de eu estar aqui compartilhando um pouco da história, vivenciando um pouco, isso para mim é uma experiência ímpar, né? E até eu aceitei esse convite quando a Lívia me fez, muito porque o fato de eu estar aqui abrindo e compartilhando a minha história já é um próprio exemplo de autoestima, né? Não é fácil a gente compartilhar episódios da vida real. Vamos lá, meu nome é João Ribeiro, eu tenho 41 anos, sou natural de São Paulo, cresci no ABC e morei em São Paulo grande parte da minha vida. Nesse último período aí de pandemia, durante esse estresse que a gente está vivendo, eu estou meio nômade. Eu estou passando um tempo no interior de São Paulo, na cidade de Itupeva, numa chácara que a minha família tem. Uma parte também do tempo eu fico na cidade de São Paulo. Enfim, tentando buscar o melhor do conforto para a minha família, né? Sou pai, sou marido, tenho duas filhas lindas, tenho uma esposa maravilhosa, espero que ela esteja me assistindo aí também, prestigiando. E tenho duas filhas peludas também. Então, enfim, sou cercado de mulheres. Essa é um pouco da minha vida. Sou marqueteiro por formação e dediquei 20 anos da minha vida profissional à área de marketing em empresas diferentes, de tamanhos diferentes, de indústrias diferentes, até trabalhando em posições diferentes. Então, eu me defino como um marqueteiro que atualmente está em constante evolução e inovação. Esse é um pouquinho do contexto aí da minha vida atual. Hoje eu Ah, trabalho, só para sim. pontuar, eu trabalho hoje numa empresa dinamarquesa de biotecnologia e eu não sei absolutamente nada de biotecnologia. Para mim isso tudo é muito fascinante. Aprender, eu acredito que esse é o futuro uma das tecnologias que vai nos dar a oportunidade de ter um futuro mais limpo e mais sustentável. Então essa foi uma das bandeiras que me fez escolher estar onde eu estou hoje. Ah, maravilha, João. Muito bom. João, me conta, a sua autoestima de hoje é a mesma de sempre? Não é, cara. A autoestima é uma jornada, né? Acho que a primeira coisa, assim, é você se conhecer, se valorizar, entender os seus pontos fortes e até aceitar os seus pontos a desenvolver, né? Não é, ninguém é bom em tudo, ninguém é perfeito em tudo. Acho que esse tempo de compartilhamento social, virtual, a gente tem aprendido muito que todas as pessoas têm os seus calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, né? E eu, obviamente, tenho os meus também. Uh, mas a minha autoestima está muito melhor do que ela já foi. Eu nunca tive grandes problemas de autoestima. Eu tenho, sim, como indivíduo, um bloqueio aqui, uma coisa ali, um medo, mas essa própria jornada que a gente está vivendo agora, que eu praticamente estou vivendo, é uma jornada para desafiar o medo. Então, eu, óbvio, me preparei um pouco para estar aqui falando, para estar aqui me abrindo, mas foi muito mais eu pegar esse medo e o frio na barriga, e ao invés de pensar que eu estou com medo, eu tentei pensar, puta, eu tô, cara, com energia, eu tô animado para fazer isso, porque é sair da zona de conforto. Isso para mim é gratificante. Ah, maravilha. E, João, assim, teve algum ponto, alguma história com relação à autoestima na sua vida que foi
algo assim que te impactou, ou até mesmo um ponto de virada, alguém que te ajudou, não sei. Legal. Cara, eu pensei um pouco sobre isso e eu queria compartilhar uma história que para mim foi decisiva. E é uma história que o ponto central é uma facada nas costas, vamos dizer assim. É o pior momento da vida do profissional, que é uma demissão. Então eu vou contar uma história de uma demissão que aconteceu comigo um pouco mais de um ano atrás. Basicamente, eu trabalhava numa empresa europeia de ingredientes para food service, tinha uma posição de liderança, gerente de marketing, diretor de marketing, e a empresa começou a passar por transformações. Então, nos meus últimos 2 anos, mais ou menos, uma nova liderança no continente, América Latina, uma nova liderança no Brasil. E eu respondia para essa liderança, para a presidente da operação do Brasil. E de uma performance positiva, boa, melhorias na remuneração, feedbacks positivos, construtivos, eu passei absolutamente para o outro lado da história. Eu passei a ser, para quem tem um pouco de conhecimento em recursos humanos, a gente faz uma avaliação chamada Nine Box, que você tem performance e potencial, e o quadrante alto é o melhor, é o high potential, é o cara que tem mais alto potencial, e você tem o primeiro quadrante, que é os casos de problema. E eu imediatamente fui colocado como um problema. E foi uma jornada difícil. Críticas, feedbacks negativos, eu tinha que refazer muito trabalho porque a qualidade da minha entrega não estava boa, dúvidas pessoais, a qualidade da gestão do meu time, os objetivos e desafios do meu time, tudo isso foi por água abaixo. Então foi um período difícil. Mas eu tomei uma decisão consciente para mim. Eu decidi que eu não ia fugir e procurar outro emprego. Eu decidi que eu ia encarar. E para mim foi muito interessante, porque eu passei por uma jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, desde do coach de carreira, de pensar em hábitos diferentes, de ler muito, de fazer autoavaliação, de buscar fontes de conhecimento diferentes, eu mudei muito na minha rotina, dos meus hábitos. Eu comecei a acordar às 5:30 da manhã, meditar, me alimentar de forma diferente, fazer várias coisas de manhã até que eu estivesse pronto para o trabalho. Eu comecei a chegar mais cedo no trabalho, às vezes até sair mais tarde. E até obviamente que essa super dedicação tem um impacto familiar, então eu fiquei muito distante da minha família, das minhas filhas, da minha esposa, e muito legal porque a minha esposa, a Luciana, conseguiu passar por tudo isso, e hoje a gente está numa relação muito melhor, está num momento muito melhor. Mas, enfim, eu decidi que eu não ia simplesmente aceitar que eu não era bom o suficiente, que eu ia ter uma jornada completa de crescimento. E foi isso que eu fiz por todos os dias da minha vida, naqueles, sei lá, 1 ano e meio. Demorou mais de 1 ano e meio até o meu desligamento de verdade. Tá? Foram várias, além de todos esses efeitos negativos, dessas coisas negativas, a empresa, por exemplo, contratou uma pessoa super capaz, com uma carreira ascendente em marketing, para tocar um projeto temporário. E estava óbvio que aquela pessoa seria o meu substituto. Então, até por isso eu passei nessa jornada. E eu, cara, lidei super bem com isso. Eu melhorei muito a minha interação com a equipe, a comunicação, os feedbacks. Isso foi uma ferramenta super poderosa que eu comecei a implementar mais e melhor com a equipe. Nunca fui o chefe perfeito, sei disso, mas em 5 anos que eu tive à frente daquela equipe de 20 pessoas, nunca nenhuma pessoa me pediu demissão. Isso para mim é motivo de bastante orgulho, sabe? Então, quando você passa por esses momentos negativos de problema na autoafirmação, você precisa se conectar com alguns valores e algumas respostas positivas que você tem dentro de você, e foi isso que eu fiz. Bom, voltando à história, começo do ano passado veio o dia D, o desligamento. Então, assim, o baque inicial, o choque, eu não sou bom o suficiente, eu não sirvo para estar aqui. Mas, cara, eu tomei 2 coisas que foram muito importantes nesse dia especificamente. Primeira coisa, passados os 5 primeiros minutos do baque inicial, eu pensei comigo, bom, eu preciso agradecer para as pessoas que me ajudaram nessa jornada. E eu fui atrás, principalmente, da minha equipe, para agradecer, para dar um abraço, para desejar boa sorte, porque eles iam continuar naquela jornada profissional, sem a minha presença. E a segunda coisa que eu acho que foi a mais importante para mim, pessoalmente, não profissionalmente, mas pessoalmente, foi que eu disse para mim mesmo que eu ia me dar 24 horas para chorar, para ficar triste, para reclamar, para botar a cabeça no travesseiro, dormir, acordar, enfim, andar pela rua pensando um pouco na vida, mas que no dia seguinte eu ia estar pronto para uma nova jornada. Eu tinha perdido meu sobrenome,
mas eu ia estar pronto para a próxima jornada. E foi exatamente isso que eu fiz, cara. Foi a melhor decisão que eu tomei nesse período todo. Por quê? Eu comecei a olhar o mundo de fora com um olhar muito mais positivo. Eu comecei a aprender e a entrar em discussões e participar de eventos, me reconectar com pessoas muito especiais. A Lígia foi uma pessoa das quais eu procurei, conversei com ela nesse período também, que foi muito legal. E até fazendo parênteses, quando eu falo de autoestima, eu trabalhei com a Lígia 2 vezes, né? E 1 ano cada vez, em 2 empresas diferentes. E era engraçado que a Lígia sempre falava, Jones, mas você é um cara tão inteligente, tão isso, tão aquilo. Eu sempre olhava e falava assim, nossa, mas de quem será que a Lígia está falando? Ela sempre foi uma das pessoas que colocou minha autoestima mais para cima. Isso foi sempre sensacional. Mas enfim, voltando, eu passei por uma jornada muito legal de me reconectar com o mundo, de olhar para fora e ver que o mundo estava numa evolução tremenda. E aí eu me dei conta que eu queria participar dessa revolução. E desde então eu venho procurando áreas de melhoria, de crescimento, sair da zona de conforto, como eu estou tentando fazer agora, saindo da zona de conforto. Eu fui tentando episódios para fazer com que eu estivesse sempre crescendo e aprendendo. Uma jornada de crescimento que durasse a vida toda. E é aqui que eu estou hoje, só finalizando a história. 60 dias depois, eu recebi uma outra proposta de trabalho. E eu estava trabalhando, obviamente, numa recolocação, mas nem com tanto afinco assim. Foi muito mais o meu estado de espírito e a minha energia que estava tão boa, tão positiva nas minhas interações, que eu sentia que eu progredia melhor. Eu fiz um processo de recolocação, até um processo pago pelo meu antigo empregador. Eu conseguia ver que muita gente naquele processo estava com o mindset de vítima. O problema está lá fora, é o meu ex-chefe, é a empresa que não sabe me dar o meu valor. E eu fui totalmente oposto. Eu assumi totalmente a responsabilidade por aquele episódio ruim, eu não me vitimizei. Eu acho que isso foi a coisa mais importante que aconteceu comigo. Eu mantive a minha vibração lá em cima. E isso dava para perceber nas interações que eu tinha, que eram super positivas, sabe? Essa foi a história que eu escolhi compartilhar aqui em termos de autoestima. E assim, aproveitando então, né, essa história que você está trazendo, João, como que você vê a autoestima no meio corporativo, nesse meio que você transita? Cara, é um tema bem delicado. Assim. Primeira coisa, assim, pensando um pouco, quando a gente para para pensar em autoestima, quem tem o maior problema de autoestima hoje são as próprias corporações. Porque aquela história de missão, visão, valores para pregar na parede, aquele monte de texto vago, cara, isso não cola mais. A nova geração veio aí para falar de propósito como algo concreto. Não serve mais a propaganda do Itaú na TV falando que eles estão fazendo benefício. A gente quer ver coisa concreta. Essa é uma primeira mudança, uma primeira chave que as novas gerações estão trazendo e que estão mudando completamente o mundo. E hoje a gente vê empresas falando de employer branding, que são as marcas empregadoras, atrair talentos, reter talentos, como verdadeiras ferramentas de marketing, que são super importantes, porque as pessoas não querem só mais trabalhar pelo cheque, pelo pagamento no fim do mês. As pessoas querem se sentir realizadas. E essa é a grande mudança que eu vejo nos últimos anos na indústria, no mercado corporativo. Né? Você vê muita gente, antigamente, indústria para abrir uma consultoria. Sim, Inicialmente, deu uma travadinha. Vamos ver se volta. Calma aí. Tá bom, desculpa. Aí você falou antigamente, aí... Certo. Travou. Antigamente, as pessoas pivotavam, entre aspas, de carreira, às vezes porque não conseguiam uma recolocação. Hoje as pessoas estão escolhendo fazer esse tipo de movimento. Pelo propósito, pela autoestima, por poder fazer aquilo que se apaixona de verdade, sabe? E a questão financeira, ela é super importante, mas é aquela história, você ganha 20% de aumento, você fica muito feliz por 3 meses, talvez 6. Mas nós, como seres humanos, a gente sempre olha a grama do vizinho e sempre vai ter alguém com uma grama mais verde que a sua. Então as pessoas estão buscando muito mais satisfação interna, né? Autoestima. Essa é um pouco da visão que eu tenho de autoestima no mundo corporativo. Pensando nas pessoas, é difícil. O mundo corporativo ele tem, em geral, as pessoas que têm melhor habilidade política têm melhor
resultado, ou pelo menos uma carreira mais ascendente. Isso faz com que o mercado corporativo tenha algumas máscaras. Então é difícil falar de autoestima individual pensando nesse mundo que tem muitas máscaras, né? A gente, claro, consegue se conectar com algumas pessoas, mas eu não sei se eu tenho uma leitura precisa de como é a autoestima dentro das pessoas que estão no mundo corporativo. Essa é um pouco da minha reflexão. Legal. É legal que, assim, eu de fora aqui, que não faço parte desse mundo, né? Entender um pouco como funciona e É, também desmistificar um pouco isso, né? é, é. O mundo corporativo, cara, é o mundo das pessoas perfeitas que não erram. E isso está sendo fortemente desafiado nesses últimos anos, né? Eu acho que é especificamente desde a chegada dos millennials na força de trabalho, na liberdade que as redes sociais dão para as pessoas e a voz que as pessoas têm. Então, por mais que tenha a crítica de que a rede social é o mundo perfeito, as pessoas só mostram o lado feliz, é verdade, tem um pouco de verdade nisso, mas ao mesmo tempo a voz que as pessoas têm para questionar e para colocar pontos de vista, eu acho super, super válido. Até sem fazer nenhuma colocação direita ou esquerda no mundo político, eu acho que o debate na mídia social político é super válido, porque faz nós, como democracia, ganhar maturidade. Porque, no mínimo, você tem que se preparar para dar uma resposta, porque senão aquela sua resposta está registrada e quem fala, entre aspas, uma besteira, depois vai ser cobrado. Então, acho que isso traz uma bagagem que permite a gente ser mais maduro, até enquanto democracia, até enquanto sociedade. Maravilha, muito bom, João. E, João, se você pudesse descrever em poucas palavras o que é autoestima real para você? Em poucas palavras, cara, autoestima é você estar feliz com quem você é. Isso para mim é autoestima, se eu puder resumir. É você se sentir feliz e satisfeito e dizer, putz, errei. Cara, vou fazer melhor na próxima vez. É a mentalidade de crescimento, né? É você sempre tentar melhorar. Acho que isso está conectado de alguma forma. E assim, você comentou desse seu processo, né? É, de que quando teve essa virada aí na sua vida, você hoje tem vamos dizer assim, um ritual matinal, um hábito que te leva a, vamos dizer, nutrir a sua autoestima diariamente? Cara, tenho. Aquilo que eu comentei. Hoje eu faço exercício, caminho, faço algum exercício de um pouco mais de intensidade de manhã. Eu leio, às vezes escrevo um diário, uma agendinha, só para eu tirar os meus pensamentos da cabeça. Um momento de autorreflexão, para mim também é super válido. Medito também. Tento fazer práticas que me trazem presença, vamos dizer assim, consciência. Tento também escolher o que é de diferente, o que é a prioridade para eu fazer no dia. É verdade que às vezes o dia nos absorve, às vezes eu não consigo fazer, mas eu sempre tento colocar para mim qual que é a atividade, o objetivo mais importante do dia. E para mim amanhã tem sido um momento de mentoria completa, cara, porque eu comigo mesmo, eu lendo, eu caminhando, praticando exercício, eu acho que a minha mente entra num estado muito de abertura, de aceitação. Para mim tem sido super positivo, cara. Eu me vejo como um novo eu nesse sentido, né? Eu perdi peso, mudei várias coisas na minha forma de conduzir o dia, assim, e estou bem tranquilo. Acho que a pandemia intensificou esse movimento, né? Então, muito provavelmente as pessoas que eu tenho convívio mais próximo, quando me verem, vão até falar, putz, cara, você emagreceu, eu perdi acho que 9 quilos nessa pandemia. Então eu verdadeiramente me sinto diferente do que como eu entrei, né? Por mais que o processo tenha começado lá em 2018, mais ou menos, mas acho que se É intensificou um bastante processo agora. contínuo, né? É um É um processo processo contínuo contínuo. também. Exatamente. Acho que esse é um outro aprendizado, né? O ser humano tem muito aquela questão da competição, de o meu ser melhor que o do outro, ou puxa, por que ele está tendo isso e eu não? E é uma total reversão do pensamento. É assim, eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. E amanhã eu quero estar 1% melhor do que eu estou hoje. Acho que isso é uma chavinha que quando a gente consegue naturalmente pensar assim, a gente se livra de vários pesos que a
que a sociedade ocidental coloca na nossa cabeça, né? O capitalismo, a disputa e tal. Então, acho que é uma... eu não vou dizer que eu sou o exemplo, ainda tenho as minhas coisas para trabalhar, que bom, porque minha jornada não acabou, espero que não acabe, mas eu sinto que eu faço bastante progresso nesse sentido. Muito bom, João. João, assim, é legal você estar aqui porque a gente tem recebido várias mulheres aqui também. E assim, algumas pessoas perguntaram, pô, mas aí vocês estão fazendo o encontro real encontro autoestima real e é só para mulher? Não, é para todo mundo. E aí eu já emendo a pergunta: como que você enxerga essa questão da autoestima para os homens, né? Porque talvez, de alguma maneira, as mulheres têm uma abertura maior a falar sobre isso, a ir direto para esse processo de autoconhecimento, né? E os homens, pô, de repente tem um negócio, né? Tem uma questão social, às vezes, que, não, aqui tá tudo bem, Um tá, muro, né? Exato. Uma vitrine. Eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade incrível, cara, e isso é algo para a gente, homem como homem, aprender. E tentar evoluir nesse sentido. Então, é verdade, as mulheres são muito mais abertas a não só vivenciar isso, mas também compartilhar isso. A leitura que eu faço, cara, talvez elas sejam mais evoluídas nesse sentido, no sentido de, sei lá, espiritual, no sentido de tentar vivenciar essas coisas do que nós homens. E a gente... é engraçado, pensando agora no episódio, né, aquela dualidade homem e mulher, a minha esposa, quando encontra as amigas, ela tem 150 assuntos diferentes que ela conversou e que às vezes ela até compartilha uma parte deles comigo e a gente bate papo. E eu, quando volto do happy hour com os amigos, ela me pergunta, e aí, como é que tá fulano? O que aconteceu com o ciclano? E aquela história do Beltrano? Eu falo, não, a gente ficou só dando risada e tomando cerveja. O homem é muito diferente, né? A gente é muito diferente. E eu sou um total estereótipo, cara, daquele cara bagunceiro, que fala besteira, que quando novo, né, na colegial, na escola, sacaneava todo mundo. Eu sou o perfeito estereótipo desse cara que gostava de zoar a vida de todo mundo, inclusive no trabalho. Ali já vai lembrar que eu era bem bagunceiro quando a gente trabalhava juntos ali, mas é da minha personalidade. E acho que assim, eu não perdi isso, que acho que é natural, eu sou assim. Claro que conforme você ascende na hierarquia, você se policia mais, então também é uma verdade, o mundo corporativo pede isso, mas eu acho que a sensibilidade que as mulheres têm e a abertura que elas usam, a transparência que elas compartilham, isso é algo para a gente aprender bastante. Acho que eu me espelho, não só na minha esposa, que ela também tem vários aspectos de uma jornada, assim, mas em outras pessoas também que gostam de compartilhar e que são muito mais abertas a isso, são muito mais sensíveis a isso. Muito bom. E, João, se você pudesse dar um presente muito bonito, um pacotinho de autoestima, para quem você daria? Um presente para minha esposa. Nesse período, ela tá aqui, a gente está juntos aqui, né? Eu comentei que estou no interior de São Paulo. Ela tem cuidado super bem aqui de todo mundo, da família e tal. Ela não está trabalhando nesse momento. E óbvio que a gente está super bem, mas eu daria para ela aguentar firme que logo, logo ela vai conseguir colocar os projetos dela de volta na rua. Maravilha. E, João, se você pudesse dizer algo para alguém que está iniciando nessa jornada aí do mundo corporativo, e você que tem a sua experiência aí e esse processo de se conhecer, de se cuidar depois de tudo que já aconteceu, o que você diria para uma pessoa que está entrando hoje aí nesse No mundo? mundo corporativo. Ou até mesmo aquelas que estão, mas de repente estão, sei lá, um pouco mais fechadas, estagnadas. Tá. Bom, se eu fosse dar um conselho para quem está entrando no mundo corporativo procure causar impacto, trazer impacto, questionar, mudar, pensar algo diferente. A gente é muito pensado e a gente é muito assim desenhado a entrar naquele quadradinho onde você vai lá, acorda cedo, faz o seu trabalho, entrega, responde na reunião, etc. Mas eu acho que isso não traz a autorrealização. Acho que pelo menos isso é muito verdade para mim. Nos momentos onde eu simplesmente entrei na caixinha e coube dentro do que a empresa estava fazendo, os movimentos que estavam acontecendo,
eu fui menos feliz do que nos momentos onde eu questionei. Nem sempre eu ganhei as batalhas, isso é verdade. Você tem que estar aberto a entender que você provavelmente vai perder grande parte das batalhas, mas nunca deixe de deixar a sua marca, de causar o seu impacto. É assim que eu penso hoje a minha atuação dentro da empresa que eu trabalho, por exemplo. E entre autoestima forte e autoestima alta, qual que você escolhe? Autoestima forte, autoestima alta. Cara, não sei exatamente como diferenciá-los, mas eu diria que uma autoestima forte, aquela que aguenta os impactos. Para mim, na minha cabeça, a autoestima alta tende a uma soberba, vamos dizer assim. Eu sou menos partidário da soberba, eu sou um cara até low profile demais, em alguns aspectos, assim, mas eu penso numa autoestima forte, aquela que vai resistir ao longo do tempo. Maravilha. E qual que é o sabor da autoestima para você, João? Putz, cerveja artesanal IPA, que é a Boa. minha preferida. Cara, não passo sem. Eu hoje tomo muito menos, mas com a qualidade muito melhor. Então eu não abro mão da minha cervejinha IPA no fim de semana. Maravilha. Muito, muito, muito bom. E, João, você já convidou, né, a sua esposa para o encontro real da autoestima, o encontro autoestima real que está acontecendo exatamente essa semana? Cara, eu compartilhei com ela o site, ela entrou, olhou um pouco até. Logo que ela saiu, ela foi impactada por um anúncio no Instagram, então eu estou vendo que vocês estão fazendo um ótimo trabalho para conseguir conectar cada vez mais as pessoas. Sim, conversei com ela a respeito. Até porque eu contei para ela que eu ia estar participando desse encontro hoje, né? Então, eu contei um pouquinho para ela da história, enfim, de como surgiu o convite da Lígia e por aí vai. Maravilha. Que eu sempre digo que esse pacotinho também pode ser o convite para o encontro, encontro autoestima real. Então, assim, pode ser uma oportunidade que a gente está criando aqui mesmo, porque é um evento gratuito, né, que começou ontem, e a ideia é a gente poder atingir o maior número de pessoas. Então, quem está aqui participando, né, está ouvindo a gente, eu faço esse convite, né, e reitero Legal. para você também, João, que, pô, vamos participar, tá lá, a gente vai começar, hoje começa, daqui a pouco vou liberar o acesso da sessão da Sofia Bauer, que é uma psiquiatra com um olhar vai trazer sobre a psicologia positiva, então, assim, um olhar muito legal e tantos outros que vêm aí. Legal. Então, Eu assisti ontem, cara. Eu assisti ontem a palestra do professor Mauro Calil, especialista sim, em finanças pessoais. Vi a entrevista que a Lígia fez com ele, achei muito bacana. Ele tem uma vivência bem rica nesse campo. E, por coincidência, quando eu trabalhei com a Lígia, na Bacardi, na nossa primeira empresa, o Mauro era nosso chefe por um tempo. Então, eu legal, vivenciei um pouco daquelas histórias ali, que eu vi que eles estavam comentando entre si. Foi muito legal, sim. muito legal. Maravilha. João, então, quer trazer mais uma mensagem que você deixaria aí para todo mundo aí, falando sobre autoestima, para a gente fechar e Maravilha. dizendo, e já quero aproveitar e deixar um convite para uma próxima. Acho que a gente pode bater um papo aí de vários assuntos. Ó, o grande Mauro Calil está aqui, ó, a Academia do Ele tá Dinheiro aí? está Boa, nos Maurão. seguindo. Boa, É, Maurão. então, com você aí, grande João. Tá bom. Um parênteses. Mauro, a Lígia dava umas duras em você e você deixava quieto, hein, cara? Ó, cuidado, hein? Eu lembro dessas histórias aí. Cara, o meu recado é assim. Quando eu comecei essa jornada que eu comentei, eu sou um cara bem analítico, né? Então, como é que essa questão analítica se traduzia na minha vida pessoal? Eu era um cara muito calculista, pensava demais e transparecia que eu era um cara bem pessimista, porque eu estava sempre pensando nos detalhes. Eu estava sempre pensando nos detalhes e nas coisas que poderiam dar errado e tal. Então, as pessoas ao meu redor falam, putz, cara, mas parece que você é meio pessimista. Você está pensando sempre no que pode dar errado. Você é muito calculista. Um pouco dessa jornada, assim, para mim, agora é super importante sempre relembrar que é o copo meio cheio. É ter uma visão mais otimista. É pensar sempre o que pode ser melhor e se não está dando certo, ao invés de pensar nas razões pelas quais não está dando certo, é pensar como é que eu posso virar essa página, como é que eu posso transformar isso. Então, assim, essa minha jornada me transforma num cara muito mais otimista, num cara que pensa muito mais assim, o que eu posso controlar, eu vou tentar e vou concentrar minha energia. O que eu não posso, cara, é a vida.
Até último compartilhamento. A minha empresa está passando agora, no mês de setembro, por uma reestruturação. É possível que assim que eu desligue essa chamada, receba um e-mail aqui dizendo: seu chefe novo é o fulano, sua função nova é a ciclana. Não sei. Mas, cara, eu tô super tranquilo que eu desempenhei um bom papel e que, se eu puder, o que eu puder controlar, eu vou controlar. E o que for decidido por mim, eu vou aceitar, entender e simplesmente, se não for aquilo que eu desejo, eu vou buscar novas formas, novos caminhos. Mas eu vou tentar controlar aquilo que eu posso. Esse é meu recado final, cara. Essa é a minha Então, última linha. eu vou só alongar, então, fazer uma pergunta que é o seguinte. Como tem sido essa experiência sua de poder trabalhar de fora, ir para o interior, que assim, que é algo que tem as questões, né, tensas da pandemia, pô, mas dá uma liberdade, né? E ao mesmo tempo também tem um outro lado que, pô, home office, você nunca para de trabalhar dependendo do que você faz, né? Então, É. assim, mas ao mesmo tempo, pô, se de repente ter uma conexão e ir para um sítio, tá no meio da natureza, e aí no intervalo do almoço pular na piscina e voltar e tá de bermuda e só de camisa para ir na parte de cima. Cara, eu não tô indo tão longe assim, mas confesso que estar no interior, especialmente para a família, né? Então, como eu comentei, eu tenho duas filhas, a minha mais nova tem 2 anos, vai fazer 3 meses que vem. O fato de estar aqui, que tem bastante natureza, bichos, passarinhos, macacos, etc., dá uma liberdade muito maior e uma paz mental muito grande. Então, em primeiro lugar, é pela família, pelas crianças, pelas cachorras, porque em São Paulo, né, eu moro em casa e por mais que tenha quintal, não é um quintal tão grande, elas estão sempre entre quatro paredes, elas estão demandando mais atenção, né, acho que a gente fica mais cansado mentalmente mais rápido, e o fato de estar no interior está trazendo uma tranquilidade enorme. Eu posso dizer que nós aqui estamos super bem por estar passando esse momento aqui no interior. Se tivesse em São Paulo, eu acho que a gente não estaria tão bem, física e mentalmente. Então, eu acho que esse é o meu maior aprendizado aqui. E, claro, aí vem o pensamento, bom, quando a pandemia passar, eu volto para lá ou fico aqui? Porque a gente está se sentindo tão bem aqui, como é que vai ser? Sim. Não sei, acho que eu vou, de imediato eu volto para São Paulo. Mas nunca diga nunca. Acho que o home office e a beleza desse novo momento traz essa possibilidade para nós, né? Então, acho que é bom aproveitar, é bom pensar um pouco nisso. Maravilha. João, gratidão por ter topado aqui. Pô, uma delícia aqui te ouvir. Puta papo legal, gostoso. Futuramente a gente pode marcar uma outra live aí, bater um papo. Podemos até estar com uma ipinha cada um Boa, e fazer um boa. happy hour futuro aí, né? A gente já está na parte da manhã hoje. Então é isso. Quero te agradecer muito e convidar todo mundo a participar do encontro Autoestima Real. Cara, eu que agradeço a oportunidade, o convite de sair da zona do conforto e, acho que o projeto de vocês é incrível. Acho que está todo mundo precisando disso de verdade, se encontrar consigo mesmo, buscar a sua autoestima. Caio, prazerzão falar contigo, cara. Super obrigado. Valeu. Um Valeu, abraço. galera. Abração. Tchau, tchau. Tchau.